Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre Power BI. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre truques essenciais para não errar na modelagem de dados. Eu sou a Jaque Batista e eu vou te conduzir nesse vídeo hoje para te ensinar coisas poderosas que você não pode perder. E, óbvio, já clica aqui para se inscrever para você receber mais conteúdos como esse. E também não deixa de comentar o que você precisa saber. Eu sei que quando a gente está aprendendo a ferramenta nova, muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, mas eu só vou conseguir te ajudar se você me contar. Então, escreve aqui embaixo o que você precisa saber, se você está com alguma dúvida e qual tipo de conteúdo você quer que eu traga aqui para você. Vamos lá para o vídeo? Então, dentro do Power BI, eu comento muitas vezes que o Power BI ele precisa de uma sequência lógica. Então, quando a gente trabalha com Power BI, ele ama checklists. Eu tenho o checklist do Power Query. Se você não sabe ainda, já escreve aqui para eu gravar um vídeo para você. Eu tenho um checklist dentro da modelagem de dados e aí eu tenho o checklist para fazer a minha construção visual. Hoje a gente vai falar sobre esse checklist da modelagem. Então vamos só recapitular como o Power BI funciona. Primeiro, eu utilizo o Power Query para conectar os dados de fora para dentro. Esses dados podem vir de uma planilha, de um site, do SharePoint. E lembra que não é uma conexão qualquer, é um vínculo. A partir do momento que eu conecto, ele está vinculado a essa planilha. Então, se eu atualizar lá e mandar atualizar aqui, as informações ficarão atualizadas automaticamente. Bom, conectei com o Power Query, tratei, fiz toda aquela organização. Beleza, terminei o Power Query, vim para dentro do Power BI, né, da ferramenta grande. Aqui dentro, primeiro, eu trato do meu relacionamento, que não é o assunto desse vídeo. Eu vou contar que tabela conversa com que tabela e como elas se filtram. O meu assunto com você é na exibição dos dados. Então, eu tenho aqui essa tabela de vendas que tem várias informações. Qual é a importância da modelagem? Muitas vezes a gente ignora, porque quando eu penso nas outras coisas que eu faço, ela acaba sendo uma etapa até que simples. Mas se a gente não tomar cuidado com ela, a gente vai ter sérios problemas na nossa parte visual. Então, quando eu clicar em uma coluna, ele vai abrir para mim uma guia chamada Ferramenta de Coluna. Aqui dentro, eu quero que você preste muita atenção no primeiro grupo, que é o grupo da estrutura do dado. Ela é idêntica ao que acontece no Power Query. Então, aqui eu tenho, primeiro, o nome da minha coluna, depois eu tenho o tipo de dado, e eu vou dizer se é um texto, se é um número inteiro, idêntico ao Power Query. Aí eu tenho o segundo grupo, que é chamado de formatação. É nesse grupo onde eu vou dizer, por exemplo, se os números vão ter 2 casas decimais, se ele vai ter R cifrão, se ele vai estar em formato de dólar. Aí eu tenho o terceiro grupo, que é extremamente importante e diferente daquilo que a gente já está acostumado, porque a formatação e o tipo é algo que normalmente a gente já fazia lá no Excel. Esses dois aqui a gente não costuma trabalhar tanto, então preste atenção para você não se perder. Aqui em cima eu tenho o resumo. O que esse resumo quer dizer? É o que o Power BI vai fazer na hora que eu jogar este campo lá dentro do meu visual. Então, se eu tiver, por exemplo, uma informação numérica, como um ID, como um código, como um CPF, um CNPJ, se eu jogar essa informação dentro do meu relatório, como ele é um número, se eu não tomar cuidado, o Power BI vai somar. Presta atenção aqui que eu vou te mostrar isso na prática. Eu tenho aqui, ó, o número do pedido. Muitas pessoas falam, deixa uma tabela que na hora que eu filtrar eu quero saber os números dos pedidos. Olha o que vai acontecer quando eu jogar esse campo no meu visual. Eu vou pegar um número do pedido e vou arrastar para cá. Olha o que vai acontecer. Ele já tentou criar um gráfico. Inclusive, se eu der a louca aqui e continuar colocando, sei lá, região, ele vai distribuir os números do pedido por região, só que somando. Olha que loucura. Eu vou trocar por uma tabela. Ele somou 277,047. Que número é esse? É a soma do número 10,248 mais 10,249, que daria 20, 400, 500. Nada a ver esse número. Eu não somo isso. Então, o que eu preciso fazer? Dizer aqui no resumo que é para ele não resumir isso daqui, ó, tá? A partir desse momento, ele tirou o símbolo que existia aqui, que era igual a esse, ó. Logo, quando eu vier no meu relatório, ó,
eu vou pegar o número do pedido e vou fazer a mesma coisa, ó. Beleza, agora ele não resumiu, ou seja, ele está me mostrando um de cada. Então, esse campo, resumo, é super importante, faz parte do seu checklist. O outro campo bem importante é da categoria dos dados. Para que ele serve? Para a gente falar para o Power BI o que é para ele fazer quando, por exemplo, eu tentar jogar um campo que deveria ser uma localidade. Então, eu vou pegar a sigla e vou jogar aqui. O que o Power BI fez? Achou que era uma tabela, não entendeu que era um dado de localidade e me mostrou as siglas aqui, ó. Porém, eu quero converter isso num mapa. Então, eu preciso vir em todas as colunas que são um texto, mas que representam um lugar, e na categoria de dados falar o que ela é. Então, aqui, por exemplo, é um estado ou uma província. Concorda que estado também? Então, eu vou clicar e vou colocar que é um estado ou uma província. E Brasil? Brasil é um país, então eu vou vir aqui e vou marcar país. Capital? Capital é o nome de uma cidade, então eu vou vir aqui e vou colocar... Opa, cliquei errado, vou clicar aqui, ó, cidade, tá? Aqui, na região, por incrível que pareça, a gente não marca, tá? Porque ele não entende essa região como uma localidade aqui. Olha só que capital, estado, país e sigla ficaram com o símbolo aqui do globo, tá? A partir desse momento eu posso utilizar esses campos para poder construir o meu gráfico. Vamos fazer a mesma coisa? Vou pegar a sigla e vou arrastar para cá. E aí, olha que lindeza, ele já colocou isso aqui dentro de um mapa. Inclusive, nesse mapa, a gente pode fazer várias coisas. Inclusive, aqui no tamanho da bolha, vou dar um spoiler. No tamanho da bolha, eu poderia pedir para ele fazer um cálculo. Se eu tivesse aqui uma coluna de total, vou colocar o frete, tá? Vou colocar aqui no tamanho da bolha para ele deixar a bolha maior conforme o meu maior volume de frete. E aí eu posso fazer mais do que isso. Eu poderia colocar até um mapa de calor, ou eu poderia ainda, a partir das bolhas, mudar a cor delas usando um gradiente. Olha o tamanho do spoiler que eu tô te dando, hein? Vou deixar em vermelho e vou deixar em verde as minhas cores mais escuras. E aí, como eu sou metida besta, eu vou deixar um amarelo, que é para ficar bem o gradiente. E aí, opa, acabou ficando tudo igual. Vamos formatar aqui. Ah, já sei, porque aqui ele fez contagem de sigla, olha só, importante, na verdade é o frete, tá? Então eu vou calcular aqui, ó, pelo frete, pela soma do frete, e vou dar um ok. Aí, agora sim. Então, se você já se deparou com esse erro, porque eu poderia corrigir o vídeo, poderia pausar e voltar, mas quem sabe faz ao vivo, e você pode se deparar com esse erro. Então, lá naquela caixinha, você tem que contar que, na verdade, não é para ele fazer a contagem de siglas, que no meu caso é um de cada, é para ele pegar pela coluna de frete. Se eu tiver querendo saber do maior para o menor em relação ao valor, eu pego a coluna de valor. Quantidade? Pega a coluna de quantidade. Deu para entender, né? E aí eu faço um mapa de calor. Porém, não esqueça que é importante, na etapa da modelagem, você dizer para ele que aquilo ali faz parte de uma localidade. Outra coisa bem legal é, se eu quiser, aqui no meu visual, colocar, por exemplo, uma imagem da bandeira. Então, eu quero colocar aqui e vou pegar a minha bandeira, aqui, ó, e vou jogar aqui dentro. E aí, o que ele fez? Nada. Por quê? Porque ele não entendeu que esse texto, na verdade, é uma imagem. Então, o que eu tenho que fazer? Na modelagem, na categoria do dado, colocar que isso aqui é uma URL de imagem, tá? Beleza, coloquei. Olha só que coisa mais linda. Ele mesmo já formatou, ficou tchutchuco. E aí, ó, já cliquei aqui e ele vai fazendo os filtros para mim. E lá em cima, olha que eu falei do código, ó, tá me mostrando os códigos, tá? Beleza, né? Mais um detalhezinho. Imagina que eu quero colocar aqui o site, tá? Ó, eu quero pegar o site e colocar a informação do local do site. O que ele fez? Nada. Por quê? Porque eu não categorizei. Então, eu tenho que voltar lá e falar que este site, na verdade, é a URL da web. A partir desse momento, o próprio Power BI vai entender que isso aqui é um hiperlink. Quer ver? Ó? Se eu clicar aqui, ó, segurei o Ctrl, cliquei. Lembra que, como eu estou no Power BI Desktop, ele precisa do Ctrl, tá? Quando eu publico, não precisa mais. Pronto, já abriu o site aqui de Alagoas. Top, né? Tem mais uma coisinha legal, ó. Para não ficar esse texto esquisito aqui, ó, dentro da formatação,
eu vou clicar no ícone da URL e aí eu vou marcar aqui, ó. Muito legal, né? Beleza? Coloquei aqui os meus campos, as minhas informações e agora sim a gente pode seguir. Vamos dar uma olhada se falta alguma coisa? No frete aqui também, eu poderia mexer na formatação. Então, eu tanto posso dizer que isso aqui é uma moeda e aí escolher aqui, ó, o símbolo da moeda que eu quero utilizar. Então, procuro lá embaixo, ó, é a ordem alfabética. Primeiro vem o símbolo que você vai ignorar, aí vem a ordem alfabética, ó, português, Brasil. Eu posso usar o formato de moeda, quanto eu posso digitar isso aqui, ó, tá? Opa, não tá digitando. R cifrão, ó. Beleza. Aí, ó, eu posso digitar o formato personalizado, tá? Outro probleminha que a gente tem dentro da nossa questão da modelagem é quando eu quero construir um gráfico, vou colocar um gráfico aqui, desse lado, e vou fazer a análise por mês. Então, vou jogar aqui e vou colocar o meu mês da venda. E vou colocar o meu frete, tá? Beleza, ele trouxe, deixa eu colocar em barras, né, já que a gente tem pouco espaço, ó, mas ele trouxe outubro, dezembro. Primeiro, o próprio Power BI já faz a classificação automaticamente do maior para o menor, se ele entender que é só um texto. Então, ele já coloca isso aqui não classificado por ordem alfabética, mas sim classificado do maior para o menor. Como que eu troco? 3 pontinhos, classificar eixo. Porém, mesmo que eu troque para classificar pelo mês da venda, ele não vai entender a ordem dos meses. Ele está trazendo em ordem alfabética, quer ver, ó? Vou clicar aqui no eixo e vou inverter por ordem crescente. Abril, agosto, porque vamos combinar, né, gente? Abril, realmente, em ordem alfabética, é o primeiro. Agosto é o segundo, dezembro é o terceiro. Porém, o Power BI não entende que este texto específico precisa seguir uma ordem. E você tem que ter claro na sua mente que toda vez que você quiser que alguma coisa de texto siga uma ordem específica, você precisa dizer para ele qual é o índice, ou seja, qual é a sequência numérica. E para isso a gente cria uma coluna e manda classificar por ela. Então, eu tenho aqui, ó, o meu mês da venda e tenho o número do mês da venda. Então, esse texto esquisito para ele vai ser classificado conforme este número, tá? Então, eu vou clicar em mês da venda e vou vir no quarto grupo, dizendo para ele que é para ele classificar pelo número do mês. E aí, quando a gente chegar aqui, você vai perceber que já vai estar bonitinho. E, inclusive, ó, vou colocar um gráfico de linhas, vou colocar o mês da venda e vou colocar o frete, ó, e aí você vai perceber que agora ele já trouxe classificado pelo mês, porque ele entende que essa classificação é mais importante do que a própria classificação em ordem crescente ou decrescente. Vou apagar porque ficou uma coisa horrorosa aqui no meio. Deu para entender a importância da modelagem? Então, papel e caneta na mão, vamos recapitular. Quando eu saio do Power Query, eu chego, faço relacionamento, a minha modelagem, preciso conferir o tipo do dado, se é número, se é texto, se é data. Depois eu preciso cuidar do formato dele, se vai entrar com casas decimais, com R cifrão, se é moeda, se é número. Depois eu preciso me preocupar com o resumo. Todas as vezes que eu tiver um campo de número que não pode ser feito o cálculo, eu vou lá e troco o resumo. Depois eu verifico a categoria do dado, dizendo, por exemplo, se é uma imagem, se é um site, se é uma localidade. E aí, por último, eu verifico a classificação da coluna. Nem todas as colunas passarão por esses shows de checklists, mas é importante você olhar e falar, opa, esse cara precisa disso aqui, esse outro precisa da categoria. Deu para entender? Sem isso, pode ser que o Power BI apresente um erro no seu relatório, lá no seu visual, e você vai ficar fazendo cara de, ué, não entendi. Por quê? Às vezes você não sabe se o erro está vindo do Power Query, se o erro está vindo da modelagem. Então, não peque, não erre por causa de uma coisa tão simples como a modelagem. É uma etapa que você precisa gastar tempo. Combinado? Curtiu esse vídeo? Fez sentido para você? Você já se deparou com esse problema? O problema da classificação é o mais clássico de todos. Me conta e escreve aqui e não deixa de me contar sobre o que você quer que eu fale do Power BI para você. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.